iniciando aqui então a terceira parte do nosso mini treinamento, onde que a gente fala exatamente da experiência da vida espiritual. E a experiência da vida espiritual vem de um termo que todo mundo conhece, orar. E aí alerta nosso que o que as religiões falam de orar não tem nada a ver que um verdadeiro filho de Deus tem como a palavra oração, que é um relacionamento espiritual. Então, o relacionamento espiritual está ligado à experiência da vida espiritual. Quanto mais relacionamento você tiver com a Trindade, o Espírito Santo, ou com Jesus, enfim, que é o cabeça, quanto mais você segue essa experiência com Cristo, quanto mais você se transformar em mais semelhança de Cristo, que é a nossa referência, você aumenta a sua experiência da vida espiritual, que é o carregar da nossa cruz. É exatamente na operação da cruz que mostra para a gente a parte carnal nossa e a parte espiritual. E exatamente essa briga da parte carnal, porque nascemos carnal, né? Com a espiritual, que é o segundo nascimento, que a gente vai mortificando a parte carnal e desenvolvendo a parte espiritual. Bom, mas para falar sobre isso, eu prefiro trazer o vídeo, né? Vídeo de quem sabe muito mais sobre o assunto, que são os preletores. Basicamente, o Romeu Bornello acompanha há uns 20 anos já. A palavra de Deus, também, assim como o Salmo 119, a primeira sessão trata da glória de Deus na criação e a segunda sessão trata da glória de Deus na palavra. Esse é o Salmo 19. E o salmista conclui assim: Por eles, por tua palavra, teus mandamentos, teus preceitos, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então ele diz: Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que o salmista não diz apenas transgressão. Ele diz: ficarei livre de grande transgressão. Por quê? Porque sabemos que esse é o pecado original de Lúcifer, o anjo de luz. Que ser livre que era, assim foi criado por Deus, não era um ser manipulado por Deus, como nós também não somos, mesmo Deus em sua soberania não nos manipula. Então ele decidiu no seu coração assumir o lugar da glória do Filho de Deus. Isso foi o que ele almejou. Serei como Deus. Nesse alto trono eu me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Uma loucura, porque é impossível que uma criatura assuma a glória do seu próprio Criador. Então, e a soberba é loucura. Então, por causa dessa concepção errônea, equivocada em seu coração, ele então foi justamente julgado por Deus. Então, esse mesmo veneno e semente foi injetado no casal no Éden. Então, todos nós, por natureza, temos esse elemento terrível dentro de nós, a soberba. E quando nós damos lugar, de alguma maneira, à introspecção, nós abrimos portas para a soberba. Porque buscamos, de alguma maneira, encontrar lugares e parâmetros para, então, de alguma maneira, nos louvarmos, nos glorificarmos, nos aprovarmos e por aí em diante. Então, ontem falamos sobre aqueles perigos ligados ao subjetivismo. Hoje nós vamos dar o segundo passo, entrando nessa... Mas eu acho que eu vou até voltar aqui, dado a importância do que ele falou. E se a gente não entender isso, o resto fica muito complicado. Eu vou voltar um pouquinho, vamos ver se eu volto corretamente. Veja o que ele fala. soberbecimento. O problema da soberba. Soberba vem de Lúcifer. E por quê? Porque ele se separou, ele quis ser igual a Cristo. Isso é o nosso problema. Todo nenê que nasce hoje nasce com esse problema. Ele nasce carnal, ele não tem vida espiritual. E parece, irmãos, que de muitas formas, a soberba, ela é um gravíssimo
pecado espiritual, poderemos assim dizer. Ela é mesmo, ela é mesmo destacada dos outros pecados espirituais. Ou seja, soberba é a coisa mais grave que nós temos que reconhecer em nós, exatamente nessa briga da carne, soberba, com o espírito, Cristo. Então, nas circunstâncias da vida que a gente vai poder fazer essa separação e escolher Cristo ou escolher a soberba. Se a gente não vê a soberba na gente, a gente não desmantela a soberba. Por alguns motivos. Por exemplo, quando o salmista conclui o seu Salmo 19, um maravilhoso salmo, sobre a palavra de Deus, também assim como o Salmo 119, a primeira sessão trata da glória de Deus na criação e a segunda sessão trata da glória de Deus na palavra. Esse é o Salmo 19. E o salmista conclui assim: por eles, por tua palavra, teus mandamentos, teus preceitos, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que o salmista não diz apenas transgressão. Ele diz: ficarei livre de grande transgressão. Por quê? Porque sabemos que esse é o pecado original de Lúcifer, o anjo de luz. Que ser livre que era, assim foi criado por Deus, não era um ser manipulado por Deus, como nós também não somos, mesmo Deus em sua soberania não nos manipula. Então ele decidiu no seu coração assumir o lugar da glória do Filho de Deus. Isso foi o que ele almejou. Serei como Deus. Tá vendo? Lúcifer almejou ser Cristo. Agora, o ser humano que nasce hoje, ele nasce com o mesmo problema. E daí, o eu. Ele nasce com o eu, o ego, assim, contaminado pela carne. Porque foi contaminado lá no Éden. Isso é espiritual, senhores. Nesse alto trono eu me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Uma loucura, porque é impossível que uma criatura assuma a glória do seu próprio Criador. Então, e a soberba é loucura. Então, por causa dessa concepção errônea, equivocada em seu coração, ele então foi justamente julgado por Deus. Então, esse mesmo veneno e semente foi injetado no casal no Éden. Então, todos nós, por natureza, temos esse elemento terrível dentro de nós, a soberba. E quando nós damos lugar, de alguma maneira, à introspecção, nós abrimos portas para a soberba. Porque buscamos, de alguma maneira, encontrar lugares e parâmetros para, então, de alguma maneira, nos louvarmos, nos glorificarmos, nos aprovarmos e por aí em diante. Então, ontem. Esse é o problema. É o eu. Se a gente procura viver de acordo com o mundo, nós vamos procurar glória. Glória no mundo. Sendo um bom aluno, um bom pai, glória no mundo. Nós temos que ser um bom filho de Deus, sobretudo. Aí depois nós vamos ser um bom pai, um bom filho. Se eu não estiver realizando o meu Pai Celestial, se eu não estiver obedecendo ao meu Pai Celestial, tudo que eu faço é inglório. Mas para o homem, não. O homem dá título de doutor, o homem enriquece, o mundo enriquece um homem, pode empobrecer outro, pode dar poder. Tá? Tudo isso que não venha do Espírito Santo, ou do novo nascimento, ou de uma filiação a Deus, é inglória. A Bíblia fala, vai ser queimado como madeira, palha e feno. Falamos sobre aqueles perigos ligados ao subjetivismo. Hoje nós vamos dar o segundo passo, entrando nessa epístola aos Filipenses. Já foi dito por alguns servos do Senhor, concordamos com eles, que essa epístola aos Filipenses
poderia ser colocada debaixo de um tema: a experiência cristã normal. Se queremos saber sobre a vida cristã normal, precisamos conhecer Romanos, particularmente. Se queremos saber sobre a experiência cristã normal, precisamos conhecer Filipenses e 2 Coríntios. Das 13 epístolas de Paulo, 2 aos Coríntios e Filipenses são as duas epístolas mais autobiográficas. Claro que nas outras, não, as outras epístolas de Paulo não são tratados, graças ao Senhor, ele não escreveu nenhum tratado, ele escreveu cartas. E nas cartas nós conhecemos não apenas a visão do homem, Paulo, mas o próprio homem. E o que a graça de Deus realizou naquele vaso. Por isso as epístolas são tão importantes. Então, todas elas, por serem epístolas, contêm algo, digamos, da. Bom, senhores, do nosso tempo de hoje, e o que nós queremos aqui? Né? Nós queremos aqui nessa terceira esfera de conhecimento que vocês vão lá na playlist, que é a D719, está no vídeo aí, D719, e vejam esses vídeos, para verem. Aqui no mini treinamento é pouco tempo, mas pode levar isso nas nossas lives, que já é de 1 hora e 15, e pode também agendar conosco um workshop, todo dia às 16 horas. Como? Na descrição do vídeo tem todas as atividades nossas, e a primeira é o grupo do WhatsApp, não é uma atividade, não é uma atividade, porque todos os nossos estudos nós colocamos no grupo do WhatsApp. Você vai no grupo do WhatsApp e pede uma reunião comigo. Às 16 horas a gente agenda uma quarta não, às 16 horas eu agendo com você um bate-papo, uma orientação, qualquer coisa, que a nossa finalidade aqui é orientar e servir você que me ouve com essa finalidade da academia, que é o fomento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. E qualquer um pode participar, tá bom? Então, até amanhã no nosso mini treinamento. Quem trabalha conosco, até logo mais. Tchau, tchau. Obrigado.